Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para te trazer um bate-papo super gostoso hoje. O papo é muito informativo e muito interessante. Fica com a gente, porque hoje eu vou conversar com o Jean Alessandro. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. O Jean, gente, ele é psicólogo, especialista em altas habilidades e superdotação. E é o nosso tema de hoje. Vamos entender todo esse universo, vamos entender essa dinâmica que pode ser familiar, pode ser escolar, na vida social, na vida educacional, né, Jean? Exatamente. Eu acho que a gente aí traz vários universos dentro desta pessoa, né, deste indivíduo que tem altas habilidades e que é superdotado, e nós vamos entender tudo isso hoje aqui no Mundial. E você nos acompanha 95,7 FM, mas também pelo nosso YouTube. É só acessar o vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, já se inscreve no canal e nos acompanha aqui. Estamos ao vivo no estúdio da Vibe Mundial. Jean, você inclusive é diretor clínico da Clínica Neurodivergentes. Isso. E lá você supervisiona. São tantas palavrinhas, né? A gente vai treinando o diagnóstico e todo o acompanhamento terapêutico das pessoas com altas habilidades e superdotação. O que eu tenho que ter em mente quando eu penso nesses dois termos? Certo. Bom, é interessante a gente diferenciar isso porque muita gente não sabe que existe uma diferença entre esses dois termos, porque no Brasil a gente sempre fala AHSD, né, junto. E assim, tem o TDAH, né? Só que o TDAH é uma coisa só, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que o AHSD é uma junção de dois termos. A superdotação, em inglês a gente estuda gifted, né? Giftedness. Então é a superdotação. E as altas habilidades, a gente vai estudar justamente uma produção. É muito mais... A superdotação é muito mais um potencial, é uma condição genética que vem de combinações de genes que os pais têm ali. Pode surgir de dois pais com superdotação, ou de um com e outro sem, ou de os dois pais sem, pode surgir também. Mas é uma condição que vem de interações genéticas, uma sopa genética ali, e manifesta um sistema nervoso central mais sensível ao ambiente, desde bebê. Então é uma criança que ela se mexe muito na barriga, ela anda cedo, ela coloca o tronco muito cedo, ereto, ela senta cedo, ela anda cedo, faz tudo muito cedo e muito rápido, porque o sistema nervoso dela é mais responsivo, mais sensível. Já as altas habilidades, a gente fala muito mais de um talento, de uma coisa que é treinada, né? de uma consequência de uma prática deliberada, de um esforço. Então as pessoas que têm altas habilidades, elas não necessariamente têm a condição da superdotação, mas a gente vê muita gente com superdotação que tem habilidades muito profundas, habilidades muito grandes. Então é muito frequente que a gente encontre as altas habilidades dentro da superdotação, mas você pode ter uma ginasta, um grande escritor, né, um grande matemático que não seja superdotado, mas que tenha uma habilidade altíssima. Então essa é a diferença dos dois termos. Tá? Através da habilidade altíssima, esse matemático, ele vai treinando, ele vai se exercitando e vai ganhando excelência no que ele faz. Exatamente. É isso? É, exatamente. Quando que você começou a se interessar pelo assunto, Jean? Eu comecei a me interessar quando meu filho tinha mais ou menos uns 6 meses. Hoje ele tem 2 anos e 6 meses, então faz mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e 2 meses. Nem tem tanto tempo. Não tem muito tempo. Eu me formei na faculdade de psicologia, não vi nada sobre essa condição, absolutamente nada. Não vi nada sobre inteligência também na faculdade, absolutamente nada. Não sabia nem o que era inteligência, né? Se fosse me perguntar assim, qual é a definição de inteligência, eu não sabia. Porque esse é um assunto muito novo, né, na ciência, 100 anos por aí que surgiram as primeiras teorias da inteligência. Então a gente não sabe muito bem, assim como sociedade, o que a inteligência é, e muito menos a superdotação, que é uma alta carga dessa inteligência. E aí eu descobri essa condição porque eu sofria muito, não conseguia tocar os meus projetos, eu gostava de tudo ao mesmo tempo, eu me sentia desencaixado. Muita gente me criticava dizendo que eu era muito aleatório porque eu compunha, eu escrevia, aí eu aprendi a editar vídeo. Eu era, assim,
como se fosse um pato, né? Faz tudo, mas não faz nada bem feito em profundidade. E eu me frustrava muito, era muito perfeccionista. E aí eu sofria demais com isso e não sabia o que que eu tinha. Eu ia atrás de terapia e nada funcionava. E aí um terapeuta que ele já tinha experiência com isso, já tinha avaliado muitas pessoas, que ele era neuropsicólogo, ele é neuropsicólogo até hoje, ele não queria me dar o diagnóstico de TDAH e era a única coisa que eu achava que batia assim pra mim. Eu falava, é TDAH, não é possível, é isso que eu tenho. Eu sou desorganizado, eu sou muito acelerado, minha mente nunca para, meus pensamentos se arborizam o tempo todo, né? E eu pensava, tem que ser isso, porque tem umas coisas parecidinhas, depois a gente pode trazer. Tá. E eu dizia, eu tenho isso, não pode ser, tem que ser isso. Ele falava, Jean, mas você produz, cara, olha só quanto você produz. Você escreveu um livro em 3, 4 meses, você escreve poema, você aprendeu a compor, você sabe fazer um monte de coisa, você aprende essas coisas muito rápido. Você não tem TDAH, você pode até ter um TDAH também, mas você tem uma outra coisa. E eu não conseguia acreditar, porque a minha autoestima era muito ruim, por conta de eu não saber. Né? Então eu sempre tentava me encaixar, sempre tentava me frear para caber nos grupos, nos lugares, e o funcionamento da pessoa superdotada é muito diferente, assim. A gente é muito intenso e a gente tem essa intensidade que ela é muito dependente do sentido das coisas. Sim. Então a gente tá ali na faculdade, ama a psicanálise, não sei o que, de repente diz, não quero mais psicanálise, eu não quero mais nada disso. Cansei, vou para outra coisa. E aí a pessoa diz, ué, mas as pessoas não entendem como lidar com a gente. E aí a gente diz, não, eu quero entender tudo sobre física teórica, agora eu fiquei maluco nisso, eu quero... E aí você vai, livro, documentário, e as pessoas acham que a gente é meio estranho. E eu me achava assim, então eu me achava inadequado, me achava estranho, me achava, sei lá, errado, parecia que eu tava vivendo errado. E aí eu dizia, não, tem alguma coisa errada comigo, não, superdotação, altas habilidades, isso é uma coisa boa, isso é uma vantagem, né? Eu não sinto que eu tenho vantagem nenhuma, eu falava pra ele. Enfim, eu descobri por conta disso. Aí depois que eu descobri, eu fui fazer um vídeo e essa indignação que causou essa descoberta, que eu vi que tinha pouquíssimos vídeos na internet sobre isso, tinha pouquíssimo material, tinha pessoas que estudavam isso há 30, 40 anos e não tinham exposição na rede social. Eu disse assim, caramba, o que está acontecendo? Por que ninguém fala disso? Eu fiquei indignado. E aquela minha fala carregada de emoção viralizou um corte daquela fala e explodiu, assim. E aí esse assunto começou a tomar uma proporção maior, assim. E que sorte que você fez psicologia e pôde se especializar nisso. Sim. Não é? Porque eu acho que, como você, muita gente que está até nos ouvindo pode falar, opa, eu preciso buscar um diagnóstico mais fechado. Confunde-se, você falou do TDAH, confunde-se com outras patologias também? Confunde, condições? Sim. Confunde. O TDAH tem esse pensamento arborizado também, por conta da aceleração mental que eles têm, né? Por conta do cérebro do TDAH, tem algumas coisas um pouquinho parecidas, assim, nos dendritos, né? Que são as ramificaçõezinhas ali do neurônio do TDAH com o superdotado. Então tem, assim, o TDAH também é hiperativo, ele também abandona as coisas, assim, ele se desmotiva muito fácil quando as coisas não fazem sentido, quando não são desafiadoras. Tem semelhança, então. Tem essas semelhanças aí. As pessoas com superdotação parecem ser impulsivas, assim como as pessoas que têm TDAH. As pessoas que têm superdotação parecem ser desorganizadas também, assim como as pessoas que têm TDAH. Só que qual que é a diferença? O TDAH ele não consegue se organizar, não consegue planejar, ele não consegue sustentar a atenção, às vezes nem para ver um filme que ele gosta. E o superdotado percebe ele mesmo desorganizado. Mas é porque ele sempre compara aquilo que ele planejou com aquilo que ele está fazendo. Então, por exemplo, eu trago uma lista de itens que eu acho que eu vou falar aqui. Só que eu sou muito sensível à nuance, ao que você está falando. De repente alguém faz uma pergunta e eu mudo o caminho. E aí eu tenho a sensação de que eu não me organizo, de que eu faço as coisas mal. Porque eu planejei XPTO e não aconteceu aquilo. Há uma cobrança maior? Uma cobrança, uma exigência muito grande, né? E aí o superdotado é perfeccionista. Então ele tem esses altos padrões que ele observa, compara, sempre faz um contraste. E ele diz, não consegui. Então ele tem uma percepção, apesar de ele performar muito alto, ele tem uma percepção de ser desorganizado, bagunçado, indisciplinado. Ele acha que ele é assim, né? Mas isso é quando ele não sabe que ele tem a condição. Quando ele sabe,
ele começa a observar a motivação dele e ele começa a observar que quando não faz sentido é que ele abandona. Ele começa a observar que ele projeta muito mais do que ele consegue. Ele começa a observar que ele é muito detalhista, muito perfeccionista. Aí ele consegue lidar melhor. Ah, é? Aí volta para um lugar comum? Aí ele começa a entender que existe uma normalidade dentro dessa condição e ele começa a se identificar com outros que também são assim. Tá. Já no autismo, por exemplo, você tem muito essa caracterização do autista como uma pessoa que vive no seu mundo, que se isola ou que tem dificuldade de interação. E o superdotado também vai ter isso, só que pelo motivo diferente, não é o mesmo motivo. A pessoa com autismo dela tem uma dificuldade mesmo de fazer essa conexão, fazer a teoria da mente, pressupor o que o outro está pensando com exatidão. O superdotado ele tem uma dificuldade de se conectar realmente com a pessoa. Porque, por exemplo, você pega um superdotado que tem 2 anos, ele já está falando quase tudo, se expressando com muita clareza. Às vezes tem um atraso de fala em alguns, mas em geral, o comum é que eles falem muito bem, já com muitas palavras e que têm interesses muito aprofundados, que as crianças não vão ter, então não vão se conectar com ele. Então é bem a história do patinho feio, sabe? Eu sou outro animal, tenho a minha beleza também, mas aqui eu não sou, aqui eu não me conecto. E aí acontece isso, a criancinha ela vai, tenta fazer uma espécie de interação social ali, ela se sente inibida, se sente estranha, começa a virar uma criança tímida. Eu, por exemplo, eu era descrito pela minha mãe, pelo meu pai, até os 4, 5 anos, que foi a época que eu entrei na escola, como uma pessoa extrovertida. Que o meu filho é extremamente extrovertido. E eu lembro de ser uma criança tímida, medrosa, extremamente arredia, sabe? Por conta disso. Eu chegava e eu tinha um mundo interior ali para compartilhar, eu não conseguia entender por que eu não me sentia confortável para compartilhar esse mundo. Né? Que era um mundo diferente. É um mundo diferente. E com isso fica na introspecção. Fica na introspecção, e aí fica na introspecção e fica... Aí essa ramificação toda na cabeça, esse perfeccionismo, se volta contra o indivíduo. Eu chamo de fenômeno da onda, né? Como se fosse uma onda que, pum, cai do lado mais fraco. Tá. Então sempre tem menos gente superdotada na sala de aula, sempre tem menos gente em qualquer lugar que você vá. Estatisticamente é porque tem ali 2 a 5% da população que tem essa condição. Então sempre tem um só na turma, 2 no máximo. E aí ele fica se sentindo esquisito e ele fica se inibindo. O que eu tô fazendo aqui, né? E aí você olha e diz, ele tá no mundo dele, ele não se conecta, ele tem dificuldade de interação. Autismo. É olhado só para a parte, só para a casca do fenômeno e é colocado o rótulo. Bipolaridade também, às vezes o superdotado ele é intenso, ele é sempre muito intenso e abandona as coisas, e muito intenso abandona as coisas. De repente ele vê assim, nossa, o projeto que eu estava fazendo não faz sentido e tal, não faz sentido, isso era o projeto que eu tinha para minha vida, e bum, ele fica meio depressivo. Ele fica numa depressão existencial, questionando a existência, pensando assim, mas a gente vai estar aqui, a gente vai morrer, passa só aqui, o meu corpo vai perecer e tudo mais. Até às vezes um adolescente passa por isso assim. E aí você olha e diz assim, nossa, essa pessoa estava em hipomania e agora está em depressão, é bipolar, né? Porque a energia estava alta, ela estava ali, eufórica, né? Confiante, daqui a pouco ela está depressiva, daqui a pouco ela volta. E aí olha, é bipolar, porque oscila. Tá. Mas não oscila porque o sentido das coisas caiu, a motivação não existe mais, e não porque existe uma inflamação no corpo que faz com que a depressão ataque, como é da bipolaridade. Como que as escolas lidam com isso, Jean? As escolas têm muita dificuldade de lidar com isso, Simara, porque as escolas exigem laudo. O laudo que é assim, depois que você faz uma série de testagens, uma série de provas de QI e tudo mais, você vem com o laudo e as escolas acham que elas precisam desse laudo para fazer alguma adaptação de currículo, alguma adaptação de turma, alguma coisa. E os pais acham também, as pais e as mães acham também que eles precisam desse laudo. E assim, em geral, você tem 2 tipos de superdotados assim, que estão ali na escola, que você consegue observar, que é o superdotado invisível, que é a criança mais tímida, como eu, né? Temperamento mais docinho, mais amável, mais quietinho. E aí ele fica ali, ninguém sabe que ele tem superdotação, nem nunca vai saber. Ele pode ir até a faculdade sem ninguém desconfiar.
Porque assim, não é interessante a escola para ele, então ele não pontua muito bem, na maioria das vezes. Ele não faz um grande desempenho. Porque o que apresentam na escola para ele é tudo desconectado, assim, a filosofia fala isso, a química fala aquilo e a matemática aquilo. E ele vê tudo como uma coisa só. Entendi. E empolga ele cruzar conhecimentos, mas na escola ué, mas eu não passei isso na aula, como é que você quer dizer que isso é aquilo? Não, mas é que eu vi lá na aula do professor Carlos. Não, mas eu não sou o Carlos, eu sou a Amanda, e tô falando aqui que eu não disse isso. E aí dá 0 na prova, né? Porque ele chegou num resultado ali que é real, só que não foi falado aquilo. E aí dá muito problema. Loucura. E se tem o laudo, aí o professor aceita? Se tem o laudo, em geral, o que acontece? Os professores, eles ficam um pouquinho mais dóceis, assim, à direção e tudo mais, no sentido de olhar e dizer assim, beleza, então o que a gente vai fazer? Porque esse aluno problemático, ele é o que bate mais nisso, assim. Eles falam assim, ué, mas o Joãozinho, a letra dele é horrível. Ele nunca para quieto. E ele não quer copiar as coisas. Agora você vem me dizer que ele é superdotado. Então é nesses casos do aluno barulhento que eles enchem mais a paciência dos pais com a questão do laudo, porque eles estão dizendo que aquela criança não é inteligente, né? Presumindo. Então, assim, você tem que provar que ela é inteligente se você quiser que ocorra alguma mudança. Por isso o laudo. Porque o fenômeno que eles olham é de uma criança desmotivada, que não acerta as questões na prova ali, que não se interessa pelo que está sendo dito na aula, e que parece desatenta e que faz bagunça e conversa. Então, eles não tem como olhar isso e dizer que é inteligência isso, né? Mas é por conta do que é passado no conteúdo, né? Mas o laudo não é obrigatório. O laudo não é obrigatório. Tá, isso, muitos pais acham que o laudo é obrigatório, mas nas leis a gente tem escrito dessa forma, assim. Tá. Exigir o laudo é um cerceamento de direitos. Okay. Não precisa, né? E aí o que acontece? Essa criança, ela fica ali tentando lidar com aquilo daquele jeito, e até os pais às vezes têm dificuldade de aceitar que o filho é superdotado, porque eles não conseguem entender aonde está essa superdotação, porque tá na nota, tá onde? Aí por isso que se vem com essa história do laudo, e por isso que muita gente até hoje no Brasil fala que a superdotação é o quê? Em vez de ser uma condição do neurodesenvolvimento que impacta no cérebro, que faz um sistema nervoso mais sensível e por isso gera uma capacidade de aprendizagem maior e uma profundidade emocional, em vez disso eles falam, a superdotação é quando você tem QI acima de 130. Por quê? Porque é muito mais fácil olhar e dizer que é um superdotado se ele pontua bem no QI. Aí você diz, QI alto, é superdotado. Porque é difícil fazer um teste de QI e dar um resultado alto se você não é inteligente. As perguntas não tem como chutar e acertar. O teste de QI, ele não é a prova, ele é a prova de chute, assim, né? Mas os números podem ser diferenciados. Sim. Eles são, em regra, 130 para cima? Não, é isso, não? É isso que eu queria trazer. Então, assim, como ninguém consegue olhar sem saber de como são os fenômenos de uma pessoa superdotada, né? Como que ela sente, como que ela processa o mundo, como que é a memória dela, como que é a experiência sensorial dela, como que é o disparo emocional dessa pessoa, como que é a fisiologia dela. E isso que eu chamo de fenômenos, né? Os fenômenos comportamentais, emocionais, cognitivos. Isso é pouco sabido. A gente está trazendo isso agora na nossa pós-graduação e na nossa formação. Então a gente está trazendo essa descrição, né? Catalogamos isso para dizer, olha, esses são os fenômenos, observe isso. Porque caso contrário, você vai ter que ter o quê? O desempenho cognitivo da criança, para você poder dizer que é superdotado. Porque senão, da onde você vai observar a superdotação, né? É um potencial, tem que se expressar. Aí se a criança está bem, emocionalmente bem, ela expressa. Ela pontua no teste QI, ela faz bem o trabalho da escola. Mas se ela está mal, não expressa. E aí você diz, não é superdotado, pontuou mal. E aí que estava o detalhe, por isso que essa condição ela nunca foi conhecida. Eu acho que esse é o diferencial do meu trabalho, que é, eu mostro esse fenômeno, e aí é inconfundível. Todo mundo que olha diz, perfeccionismo, disparo emocional e tudo mais, aprende rápido, autodidatismo, eu tenho isso. Aí a pessoa entende que ela tem através dos fenômenos. E aí ela começa a melhorar, começa a entrar nos eixos, assim, e aí ela consegue
confirmar ou mensurar o tamanho dessa inteligência nos testes. Então, a minha proposta é que a gente corrija esse gap, né? Que o gap é, o teste de QI é muito bom e ele é altamente preditivo. Porém, existe essa dificuldade de você ter esse indivíduo todo intenso, todo profundo, bem, para ele fazer o teste. Sim. Então, existe uma dificuldade aí. E aí o pessoal antes dizia, como que seria mais fácil, então, definir a superdotação se a gente não conhece bem essa condição? A gente põe uma nota ali, que é o quê? 2 desvios padrões acima, né? Que são 15 pontos, é um desvio padrão da média 100. Então, 115 é 1, 130 é 2 desvios padrões acima. Por quê? Porque 2 desvios padrões para baixo era considerado retardo cognitivo. Entendi. Então, eles falaram assim, se 2 desvios para baixo é retardo, 2 para cima é superdotado. Ponto. E aí definiram essa condição dessa forma. Aí os comuns falam, eu não sou inteligente. Isso. Existe um outro lado também. Exatamente. Está quase acabando o programa, Jean. Você falou ainda agora de formação, capacitação. Você forma profissionais para ter esse entendimento? Isso. A gente forma profissionais para identificar e desenvolverem as pessoas que têm essa condição. Hoje a gente está lançando uma extensão universitária que serve como uma formação assim, para qualquer pessoa, para o adulto que acabou de conhecer isso, ou adulto que já sabe que mas não sabe como lidar, para o pai que quer saber como identifica corretamente o filho, como lida com ele, para o profissional que quer trabalhar com isso, atender, fazer teste, fazer terapia, atender alunos, né? A gente vai lançar hoje à noite a formação. E a gente já tem uma pós-graduação, que daí você ganha o diploma de pós-graduado em HSD mesmo, em altas habilidades de superdotação. E aí a gente pluga todas essas pessoas, né, os melhores alunos, a gente vai plugar todos na nossa clínica, que é a Clínica Neurodivergentes, que presta serviço de identificação, de terapia. Então o nosso intuito foi olhar para o cenário e dizer assim, o que a gente precisa? Fazer com que as pessoas saibam, que é esse serviço que eu estou fazendo aqui, identificar e desenvolver e tratar. Então a gente vai fazer uma formação, uma pós-graduação e uma clínica, e essas pessoas vão ser tratadas pelos profissionais que a gente está formando. Perfeito. Tá com dúvida, né? Eu acho que a gente pode buscar o profissional correto para poder tirar essa dúvida. Você que está aí com um filho, a partir de que idade dá para começar a olhar para uma criança para saber se ela tem superdotação? Sim. Se você tem a descrição muito, muito bem feita, assim, né? Se você sabe como são os fenômenos, eu diria que a mãe, que ela observa bem, ela começa a entender já no bebezinho, ela já começa a perceber. Porque a maioria das crianças superdotadas, elas têm sinais de neurodesenvolvimento acelerados, assim, marcos de desenvolvimento muito anteriores, né? 1 ano anterior, 2 anos anterior, por exemplo, muitas crianças começam a ler com 5, superdotados começam a ler com 2, 2,5, 3. Sensacional. Então tem muita coisa que as mães, assim, eu diria que o quanto antes melhor. Por quê? Porque você consegue preservar a criança dessas interações que ela não vai entender e não vai entender qual é a lógica que está acontecendo ali, porque que ela não está sendo aceita, e aí você consegue manejar melhor onde você coloca essa criança ou não, né? Aquela escola, na turma, tem um amiguinho ali que se conecta com ela ou não, né? Quando vai no parquinho, você fica observando, vê se as crianças... Porque as crianças fazem bullying. Sim, elas não sabem o que está acontecendo, elas veem uma criança muito diferente ali e elas fazem isso. Fazem um bullying. Ela precisa ter um desenvolvimento extremamente saudável e bem-estar. Exato. Quem quiser contato com você e pela clínica também tem um site? A gente tem ali no meu Instagram, Galessandro B, tem o linkzinho na bio com todos os links que vai para todos os lugares, né? Para formação, para pós, para o WhatsApp da clínica, para agendamento, para todos os lugares está ali o endereço. Muito bem, Jean Alessandro B. Esse é o canal para você obter todas as outras informações sobre cursos, atendimentos e acompanhar o trabalho do Jean, que ele coloca tudo ali nos perfis para a gente poder saber lidar com
todas as pessoas, sem julgamento. Eu acho que é o mais importante. Exatamente. Também, né? Trazer esse desenvolvimento e bem-estar. Obrigada, Certo. Jean. Valeu, foi um prazer. Sucesso pra você, Obrigado viu? pra você também. Adorei esse bate-papo. Como é bom a gente aprender coisas novas. Gente, falar de educação é muito importante, de psicologia também, porque a gente está informando. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigado. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.